Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esse ano estamos estudando o livro do Velho Testamento. Essa semana entramos no livro de Êxodo. Estudaremos capítulos 18 ao 20. E o tema dessa semana é Tudo o que o Senhor falou, faremos. Então, vamos aprender um pouquinho mais. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Estudaremos os seguintes tópicos. Podemos ajudar a levar a carga fazendo o trabalho do Senhor. Devemos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Deus é misericordioso. Não terás outros deuses. Então, esses são os tópicos e eu convido você a ficar aqui e perseverar até o final. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para poder compartilhar essa mensagem aqui com outras pessoas que podem estar precisando. E já agradeço a todos os comentários que já são feitos aqui em todos os vídeos daqueles que participam toda semana. Bom, o primeiro tópico é, podemos ajudar a levar a carga fazendo o trabalho do Senhor. Então, nós temos aqui a imagem do lado direito, coitado, um homem aí sobrecarregado, cheio de tarefas, responsabilidades. Talvez você conheça assim na sua família, alguém assim na sua família, ou o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou um líder seu, né? Alguém que você possa conhecer, possa estar passando por um momento como esse. Então, nós podemos ajudar aí a levar a carga aí, fazendo o trabalho de alguém que está próximo de nós. Bom, vamos falar um pouco sobre Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 18, de 13 a 14. Eu separei aqui alguns trechos que está relacionado a esse assunto. Bom, primeiro diz, e aconteceu que no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então, o sogro de Moisés começou a observar o comportamento de Moisés e começou a questionar ele por que ele estava agindo daquela maneira. Então, disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum assunto, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Então, o sogro de Moisés começou a falar para ele que, olha, isso que você está fazendo não é uma boa ideia, melhor você pensar direito naquilo que você está fazendo, porque eu acho que você está sobrecarregado, e é sobre isso que a gente vai aprender. E aí ele continua falando assim, seguramente desfalecerás, o sogro falando, né? Para Moisés, seguramente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este assunto é pesado demais para ti, tu sozinho não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, aqui foi o conselho do sogro de Moisés, que deu para que Moisés pudesse aliviar um pouco o fardo ali, fazendo todas as coisas de uma maneira diferente. E ele diz assim, e tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, ele deu o conselho aqui, o sogro de Moisés deu o conselho para ele, para que Moisés pudesse escolher homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e que principalmente que odeiem a avareza. Então, muitas vezes, alguém que está de fora pode enxergar melhor o nosso comportamento e nos aconselhar de uma maneira de quem vê de fora. Então, muitas vezes nós estamos envolvidos dentro de algum problema ou sobrecarregados e nós não percebemos. E era o que estava acontecendo com Moisés. Ele estava sobrecarregado, não estava percebendo o tamanho da sua carga e o seu sogro deu o conselho, vendo de fora o que Moisés deveria fazer.
e aí ele deu esse conselho para que ele procurasse homens capazes de poder ajudá-lo, né? Homens tementes a Deus e homens de verdade. Então, eu separei aqui, como ele disse, homens que odeiam a avareza. O que é avareza? O significado de avareza é qualidade ou característica de alguém, de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Avareza é a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bens materiais e recursos. Uma pessoa avarenta é popularmente chamada de pão duro, mão de vaca, unha de fome ou muquirana. Então, esse tipo de homem não poderia andar com Moisés, não poderia ser um homem escolhido para andar com Moisés, ou seja, aquele que tem apego excessivo ao dinheiro, medo de perder todas as coisas que possui, uma pessoa que muitas vezes é escassa, pão dura, ele não tem aí o aconselhamento de andar e servir a Deus se ele for uma pessoa avarenta. Então, o sogro de Moisés disse para que ele procurasse homens de verdade, né? Homens que temessem a Deus e que não tivessem apego excessivo ao dinheiro. Então, isso pode muitas vezes nos atrapalhar. Bom, continuando no Êxodo, no capítulo 18 ainda, de 24 a 26, Moisés diz assim: e Moisés deu ouvido à voz de seu sogro. Opa, isso é um fato positivo. Ele ouviu os conselhos do sogro dele e fez tudo o que ele tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas difíceis levaram a Moisés, e toda causa pequena julgaram eles. Então Moisés levantou líderes, escolhendo homens capazes, né? Esse balão aí exemplificando aí esse barco que foi escolhido aí para ser um líder de todos os outros. Então muitas vezes nós devemos ser escolhidos ou escolher pessoas para nos ajudar a aliviar os fardos. E assim Moisés fez, escolheu homens capazes para poder aliviar um pouco o fardo dele, homens que pudessem aí realizar o trabalho juntamente com Moisés, resolvendo ali as causas pequenas, e aquelas causas difíceis eles levavam a Moisés. Então, dessa maneira, ele ouviu o conselho do seu sogro e começou a agir dessa maneira. O importante é que a gente aprenda o que aconteceu, mas que a gente aplique esse ensinamento na nossa vida. De que maneira nós podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida? Muitas vezes você pode estar trabalhando excessivamente, ou como líder na igreja, ou na sua própria casa. Muitas vezes você quer servir muito o seu filho, não dá oportunidade de ele te servir um pouco, ou mesmo termos a capacidade de poder aliviar o fardo de um líder da nossa ala, da nossa igreja. Então, que nós possamos aplicar esses ensinamentos dessa escritura na nossa vida. Aquela louça que está cheia lá para lavar, muitas vezes nós deixamos ali para que uma pessoa só lave essa louça, mas devemos compartilhar o fardo e ajudar uns aos outros. Bom, o próximo tópico é: devemos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. No livro de Êxodo, nós aprendemos sobre os 10 mandamentos, quando Moisés esteve junto com o Senhor, recebeu a revelação dos 10 mandamentos. E diz assim, no versículo 2, no capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então o Senhor começou a falar com Moisés e deu-lhes os 10 mandamentos. Ele continua: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares, aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Então, aqui Deus falando com Moisés, dando-lhes os mandamentos. E ele continua, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, nós sabemos que esses são os mandamentos, alguns dos mandamentos que o Senhor deu para Moisés, e um desses que está enfatizado aqui no versículo 10 e 11 é para que nós guardemos o dia do Senhor, para que nós santifiquemos esse dia, deixemos de fazer todas as coisas que fazemos normalmente durante a semana e voltemos toda a nossa mente, o nosso coração ao serviço do Senhor, fortalecendo o nosso espírito. Para isso que é o domingo, para nós descansarmos e fortalecer o nosso espírito, nos aproximar mais de Deus. Esse é um dos mandamentos. Continuando, vamos ver aqui. O próximo tópico, Deus é misericordioso. E ele continua falando dos mandamentos que Moisés recebeu. Honra o teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, esses são os mandamentos que o Senhor deu para Moisés, e a gente aprende muito e aplicamos esses mandamentos, né? Toda a humanidade aí, de uma forma geral, aplica esses mandamentos e se opõe contra aqueles que roubam, aqueles que matam, né? Então, esses mandamentos estão em vigor até hoje e sempre estará. E o próximo tópico é não terás outros deuses. No capítulo 20 de Êxodo fala sobre esse assunto, e sobre esse assunto o presidente Spencer W. Kimball, ele que foi um profeta da igreja, ele ensinou que há paralelos entre a antiga adoração a imagens de escultura e ao comportamento das pessoas hoje em dia. Ele disse, a idolatria é um dos pecados mais graves. Os ídolos modernos ou falsos deuses podem assumir a forma de roupas, casas, negócios, máquinas, automóveis, iates e numerosos outros bens que nos desviam do caminho que conduz à deidade. As coisas intangíveis podem prontamente se tornar ídolos. Honras, recompensas e títulos acadêmicos também podem se tornar ídolos. Então, nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Vamos passar aqui para o próximo. Muitas pessoas constroem e mobiliam a casa e compram o automóvel primeiro e apenas depois verificam que não têm condições de pagar o dízimo. A quem elas adoram? Certamente não é ao Senhor do céu e da terra. Muitos adoram as caçadas, as pescarias, as férias, os piqueniques de fim de semana, etc. Já outros têm entre seus ídolos partidas esportivas, o beisebol, o futebol, as touradas ou o golfe. Outra imagem que alguns homens adoram é o poder e o prestígio. Esses deuses do poder, da riqueza e da influência exigem muito e são tão reais quanto os bezerros de ouro dos filhos de Israel no deserto. Então, essa é a citação do presidente Spencer W. Kimball falando sobre a importância de não adorar outros deuses. Próxima aula, estudaremos capítulo 24 de Êxodo, e o tema é Irá minha presença contigo. Estudaremos, honramos o dia do Senhor como um sinal de nosso compromisso com Ele, o pecado nos afasta de Deus, mas Ele oferece um caminho de volta, precisamos da presença de Deus em nossa vida, o dia do Senhor é um sinal. Eu convido você a estudar esses capítulos e estar aqui comigo na semana que vem. Muito obrigado a todos, eu convido você também a compartilhar essa mensagem, deixar aqui o seu comentário, e se você quer saber mais a respeito da Igreja de Jesus Cristo, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos,
Um forte abraço, até a semana que vem.